A morte de Hume teria sido, de fato, uma autêntica morte serena e filosófica, a exemplo de Sócrates e de Sêneca. Na verdade, pouco depois de ocorrer, a morte de Hume gerou uma polêmica no cenário intelectual da Inglaterra do século XVIII, que se estendeu por cerca de uma década. Foi certamente assunto de conversa do ensaísta Samuel Johnson, do pintor Joshua Reynolds, do filósofo Edmund Burke e do escritor James Boswell, que são vistos aqui num simpósio na casa de Reynolds, numa gravura de sua própria autoria. Por trás da polêmica sobre a morte de Hume, o que, na verdade, era discutido era o papel da religião, tanto para encarar serenamente a morte, sem angústia ou medo, bem como o papel da religião na ética e na estabilidade social. Para Adam Smith e Edward Gibbons, ambos intelectuais céticos, a morte do amigo, autor da investigação sobre o entendimento humano, mostrava que era possível encarar a morte com digna tranquilidade, mesmo sendo pagão, agnóstico ou ateu, como Hume poderia ser considerado. Já os conservadores Samuel Johnson e Edmund Burke acreditavam que Hume tinha uma agenda ao escrever sua autobiografia. Queria provar que, para uma vida virtuosa e uma morte tranquila, a religião não é absolutamente necessária. De fato, a obra de Hume põe em xeque a ideia de causalidade, bem como procura demonstrar a impossibilidade da existência de milagres e da imortalidade da alma. Enfrentar a morte sem medo ou angústia seria uma forma de comprovar a certeza das ideias fundamentais da filosofia de Hume. Um exame da autobiografia de Hume evidencia que o filósofo retratou-se como um gentleman, um cavalheiro, no sentido mais profundo da palavra, o de alguém cuja nobreza espiritual torna virtuoso, isto é, bom, em todos os sentidos e em quaisquer situações. Hume, por sinal, prezava muito o apelido que ganhara na França, Le Bon David, o Bom David. É verdade, por outro lado, que essa figura que Hume fez de si mesmo contradiz uma das ideias-chave de sua filosofia, exposta no seu Tratado da Natureza Humana, livro 3, parte 3, seção 3. Reason is and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and to obey them. A razão é e não pode deixar de ser escrava das paixões e jamais pode desempenhar outra função senão a de servi-las e obedecê-las. Ora, se isso é verdade, Hume não pode ter sido tão low profile quanto diz em sua autobiografia. Contudo, a autobiografia de Hume deve ser analisada não só pelo que o texto diz, como também pelo que o texto deixa de dizer e que sabemos por outras fontes e que tratam de 4 episódios da vida de Hume que foram omitidos no seu texto. 4 episódios da vida de Hume que deveriam ter feito borbulhar suas paixões, bem como impedir que ele mantivesse, ao menos nesses 4 casos, o temperamento fleumático exibido em seu ensaio autobiográfico. Os 2 primeiros episódios referem-se à sua nomeação para o cargo de professor da Universidade de Edimburgo e, posteriormente, da Universidade de Glasgow. Hume foi preterido por outros candidatos
e obrigado a contentar-se com uma vaga de bibliotecário na Faculdade de Direito em Edimburgo. A desilusão com a carreira acadêmica foi suplantada mais tarde por uma desilusão amorosa. Entre os admiradores de Hume, destacava-se a francesa Maria Carlotta Campe de Saujon, Condessa de Boufflers, famosa pela beleza e inteligência, uma das grandes mulheres que animavam os célebres salões literários de Paris do século XVIII. A condessa chegou a conseguir a nomeação do filósofo como secretário da embaixada inglesa em Paris, valendo-se do prestígio de seu amante, Luís Francisco de Bourbon, príncipe de Conti, terceiro em importância no Reino da França. Hume teve um romance com Maria Carlota, que se tornou o amor de sua vida. O filósofo chegou a pedi-la em casamento, mas ela o rejeitou, pois na mesma época lhe surgiu uma oportunidade de casar com o príncipe de Conti. Desiludido, Hume voltou para Edimburgo, contentando-se em corresponder-se com Maria Carlota para o resto da vida. Nos salões literários parisienses, Hume travou contato com diversos intelectuais, como os enciclopedistas Diderot, D'Alembert, o barão de Holbach, o escritor e diplomata Friedrich Grimm e, last but not least, com o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Hume, por sinal, ficou encantado com Rousseau, cujas ideias muito lhe impressionaram, assim como o indignaram as perseguições políticas que o filósofo de Genebra sofria. Rousseau estava refugiado em Paris naquele momento, mas a França já não lhe era de todo segura. Hume fez tudo o que pôde para obter asilo para Rousseau na Inglaterra. Chegou a apresentar uma petição ao rei Jorge III solicitando uma pensão para o refugiado. Pensão que foi concedida, diga-se de passagem. No entanto, como os amigos franceses de Hume o haviam prevenido, Rousseau não era propriamente um homem bom. Ao contrário, o próprio barão de Holbach dizia que ele era uma serpente, serpente que não demorou a voltar o seu veneno contra Hume. Um texto satírico sobre Rousseau foi publicado anonimamente em Londres e o alvo da sátira atribuiu sua autoria a Hume, passando a acusá-lo de calúnia e difamação, bem como de estar no centro de uma conspiração visando acabar com sua reputação. Hume ficou indignado e respondeu à altura. Os dois trocaram cartas insultuosas e também se atacaram abertamente em artigos de jornais ingleses e franceses. A Batalha dos Filósofos se estendeu por meses até que Rousseau acabou deixando a Inglaterra. Hume recolheu-se em sua casa na Escócia e nunca mais falou sobre o assunto. Em tempo, a sátira contra Rousseau tinha sido escrita pelo romancista Horace Walpole. A omissão desses 4 episódios na autobiografia de Hume é bastante significativa, na medida em que revela alguma desonestidade na narrativa do filósofo. E é isso que faz pensar que a própria imagem de um Hume impávido à espera da morte talvez não seja verdadeira também. De qualquer modo, não é implausível que o filósofo quisesse se promover para a posteridade, com o auxílio de Adam Smith, que cuidou da publicação do ensaio Minha Própria Vida, acrescentando-lhe uma carta sua que confirma o depoimento de Hume. O escritor James Boswell fez de tudo para descobrir a verdade, mas é claro que este foi um segredo que Hume levou para o túmulo. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.